Vamos falar de coisa boa? Shopping Quito, o melhor da comida caseira. Venha saborear as nossas delícias. Carne do sol, carneiro, camarão alho e óleo, buchada, panelada, sarrabulho, feijoada e peixe assado. Shopping Quito, o melhor do forró pé de serra aos sábados, show com Netinho dos teclados e aos domingos, bingo de bolão a partir das 17 horas com pagode. Shopping Quito, Rua Barbalado 660 Serrinha, Fortaleza, Ceará, Brasil. Telefone 85-98670-4453. WhatsApp, hein, gente? 99833-9559. O Evaneudo e sua equipe receberá você, sua família e amigos de braços abertos. Rádio Assunção, a partir deste instante, passa a apresentar o programa Histórias do Rádio. Hoje contando com a presença do grande Narcélio Lima Verde, um dos maiores nomes do rádio cearense. O Narcélio que viveu, o que se pode dizer, na era de ouro, não é, Narcélio? Exatamente. E você também, você Sim, também. Mas você já estava lá me dando a mão, que eu me lembro que eu fui lá na Ceará Rádio Clube. Ô, Narcélio, me arranja aí uns scripts para eu treinar em casa, você se lembra? E você já era o comandante, tá? Embora sejamos Oliveira Filho foi um dos grandes nomes do rádio, como apresentador, como locutor, como speaker, como diziam antigamente, e radiador, foi um dos grandes radiadores do tempo que a Rádio Dragão do Mar, ela concorreu com a Ceará Rádio Clube, que era a emissora padrão na nossa época. Abalou ali os alicerces do João Ramos, né? Que era o grande nome diz o Cássio do João Ramos, sentiu que havia uma outra emissora fazendo novela. E depois você foi para Dragão do Mar e foi encarregado de ler o editorial, a Nossa Palavra. A Nossa Palavra que me valeu um problema, né? Foi um problema. Porque o Blanchard... Houve uma briga, né? A briga do superintendente, do Manelito Eduardo, com o dono da rádio, que era o Moisés, né? Era, porque uma vez, você viu, nós tínhamos grandes escritores e editoriais. Blanchard Girão era um deles, né? Então, o editorial da Rádio Dragão do Mar dizia uma coisa, a Ceará Clube já respondia em cima das buchas, como se diz, né? Mas era muito importante. Agora, o grande problema que eu tive, porque quando o Valdir Xavier saiu, assumiu a presidência da Cianorte, eu passei a ler a crônica Nossa Palavra do Blanchard Girão. Então, eu era funcionário do Estado, funcionário da Secretaria de Justiça, por causa disso eu respondi um inquérito administrativo sob a acusação de que eu era comunista. Eu digo, rapaz, o senhor, o secretário, doutor Gentil Barreira, me chamou, o senhor Lima Verde, a 10ª região está dizendo que o senhor é um comunista atuante. Chegou a esse ponto, doutor Gentil, eu sou atuante nessa minha profissão. O senhor sabe que eu trabalho aqui, trabalho no rádio, trabalho de manhã, de tarde, de noite, domingo, feriado. Ele, pois é. Então, mas de qualquer forma nós temos que ouvir o senhor. Aí eu fui por um inquérito administrativo, presidido pelo doutor Raimundo Girão, grande figura humana, e começou uma pergunta que ele fez, eu respondi. Uma pergunta assim, a gente responde também da mesma forma. O senhor é bem casado? E se sou e moro no Monte Castelo, na rua Benjamin Barroso. Pronto. Guerra. Na pergunta que vem, eu respondo com a pergunta. Então, até que a mocinha, viu, Oliveira? Que acho que muitas pessoas sabem que eu tenho uma outra qualidade que não dá dinheiro. Eu sou um grande datilógrafo. Eu sei, escrevo com os 10 rapidez ali sem olhar, né, Narcélio? Os 10 e agora está me facilitando no computador. Pois bem, então a secretária do inquérito disse, doutor Girão, o Narcélio Lima Verde é conhecido como um bom datilógrafo. Ele pode ele mesmo escrever o depoimento dele? Aí o doutor Girão balançou a cabeça, eu escrevi. Eu não sei que é porque eu era um bom datilógrafo, porque não tinha nada contra mim, eu fui absolvido. Graças a Deus. Não tinha chegado a esse ponto, não, né? Como? No tempo ali que a rádio saiu do ar no Imperador, né? Eu não estava mais lá, eu estava na Rádio Assunção. Pois é. A Assunção com Geraldo Fontinelli, tempo do Zé Mil, do Padre. Eu também já não estava lá, coincidentemente. Lá, ali ao lado da igreja do Pequeno Grande. Então, era o Máscara de Ferro, estava o papai, que dirigiu o departamento de negócios de novelas e tal coisa. J. Oliveira, o homem do Marco do Gálgara.
o Máscara e de você Ferro, era também. quando chegou o exército de arma, né, e tal, aí o Máscara de Ferro olhou assim pro papai e disse: temos visita. Mas tem um pedacinho dessa história. Nazareno Albuquerque disse no microfone: até a vitória final. Foi preso na mesma hora. E o Peixoto numa caixa d'água, né? O Peixoto de Alencar. Conta aí o negócio do Peixoto de Alencar. Peixoto de Alencar. Uma vez eu me encontrei com o Peixoto no Icaraí. Aí disse: Peixoto, é verdade que você foi noivo da... É o nome dessa rua que passa aqui ao lado? Bárbara de Alencar. Da Bárbara de Alencar? Aí ele disse: sim, fui. E você da irmã Bazé? Ele respondia na hora, né? O Peixoto era um homem inteligentíssimo. Engraçado, né? No tempo da Revolução, o Peixoto chegou meio queimadão, né? Que às vezes por outro ele bebia e tal. E havia uma roda e um major do exército na roda. Eles andavam assim, né? Naquela época, querendo pegar e tal. Aí todo mundo chegou, 20 lá, o Peixoto vai falar da Revolução, tem um major aqui. Aí o Peixoto, esse Peixoto é o major do exército. Aí ele chegou, você se lembra dessa? Peixoto era muito bom. Cumprimentou o frontal, aí disse: o nome de uma rua major aqui que tem? Major Facundo? Major, exatamente. Aí quando chegou no Major, o Peixoto, Major Facundo. Ele tinha mil histórias. Eu ontem contei no rádio, na minha crônica, o meu programa abre com a crônica sobre a Fortaleza Antiga, contando que estava passeando pela Praça do Ferreira, que eu nunca mais tinha ido lá, passei na calçada do Safilho, que era de frente ali, bem pertinho do Palácio da Luz. Aí fui andando, atravessei a esquina do Pecado, onde tinha um vento mágico, levantava a saia das moças. A músicazinha, inclusive, né? Até chegar na Rádio Iracema, no Edifício Vitória. Aí procurei, olhei a cabana, que era uma sorveteria, uma lanchonete, onde o caixa era o Damasceno, que nos alugava paletó para assistir o filme no Cine Diogo, a sessão das 4. Aí, então, quando eu fui subindo a escada, me lembrando que não havia mais Rádio Iracema, aí recordei o Peixoto de Alencar. No dia que a Rádio Iracema foi fechada em virtude de um programa que insultava com o desembargador Faustino, que era o governador do estado, tinha o Paulo Lopes, que era locutor, e outros lá. Até morreu muito cedo o Paulo Lopes, né? Morreu cedo, era um grande radialista. Então, quando o Peixoto vinha descendo a escada, aí a polícia ia invadindo a Rádio Iracema. Aí disse: o senhor trabalha aqui? Se não, senhor, eu vim aqui botar um cartão postal para minha namorada, adeus. Aí foi embora. O Peixoto chegou em Baturité e anunciou, diz o Paulo, meu irmão, foi Aracoiaba, ou foi Antônio Diogo, mas foi numa cidade do interior. Quando ele ia chegando, ele disse para o dono do bar lá, disse: senhor, anuncia aí que o doutor Peixoto de Alencar está aqui fazendo consultas, dando consultas a quem desejar. O senhor vende muito esse biotônico Fontoura? Eu disse: não vendo pouco, daí está encalhado o surtimento. Aí ele disse: anuncia aí, tem radiador aqui? Tem, sim, senhor. Então anuncie. O doutor Peixoto está nesta cidade e está consultando as pessoas que sofrem de algum mal, principalmente problemas de pulmão, problema de garganta. Aí começou a chegar gente. Toda pessoa que chegava, ele dizia: o senhor, para melhorar, tem que tomar biotônico Fontoura. Até que vendeu todo o estoque do homem, e aí foi embora para Baturité, que era o lugar que ele mais ia. Diga-se que ele não era médico, não era enfermeiro, não era nada. Nada, mas ele dizia que era doutor triplo, era formado em Direito, em Filosofia, em Pedagogia. Economia, era doutor de várias formaturas. Legal. Meus amigos do Histórias do Rádio, estamos aí com mais um programa. Nosso querido Oliveira Filho, sou fã desse cidadão aqui, viu? Eu também sou, há muitos anos. Esse sentimento é recíproco. E o nosso querido Nacélio Lima Verde. Eu digo mesmo com o Pajeú. O Pajeú é um nome importante do rádio cearense, já esteve na Globo, veio aqui e revolucionou a Rádio Assunção do nosso grande amigo Moésio Loyola. Foi um deputado da maior expressão, é um prefeito que teve uma pesquisa que deu a ele 90 e poucos pontos de aceitação do pessoal de Campos Sales. O Moésio, se você está nos ouvindo, eu acredito que está,
eu ouço o seu programa de vez em quando, porque eu durmo cedo e sempre acordo cedo e vou ouvindo o que eu gosto. Quando chego em você, eu paro, porque você faz um grande programa, e eu vou deixar um pedido aqui com o Pajeú para você. Pronto, maravilha. Eu, pessoal, conheci o Narcélio. Eu saí de Cajazeiras, Paraíba, né? E peguei aqui minha primeira emissora em Fortaleza, foi a Dragão do Mar. Sim. No tempo do ministro das Minas e Energia. Carlos de Oliveira Filho. Você lembra, Narcélio? Sim, era César Carlos, já foi depois que ela foi fechada e reabriu. Pois é. E eu saindo ali ela só reabriu por causa dele, né? Foi. Eu saindo ali, um homem de prestígio. Curioso, né? Eu saindo ali da 25 de março, 25 de março era, né? Era ali quase na Praça da Escola Normal. Na esquina da Praça da Escola Normal. Eu andando em Fortaleza, eu não conhecia, e a minha curiosidade, desde quando eu morava na Paraíba, lá em Cajazeiras, era conhecer, meu maior sonho era conhecer a Rádio Verdes Mares, né? A Dragão do Mar é uma grande emissora, mas, poxa, não tinha aquele grande equipamento, né? E a Verdes Mares o equipamento mais avançado, e eu queria ver o estúdio de gravação de uma grande emissora, né, que eu nunca tinha visto, menino velho ainda, tal, tinha terminado o tiro de guerra 07011 lá na Paraíba, lá em Cajazeiras, e uma das vezes eu realizei meu sonho, cheguei a entrar no estúdio da Rádio Verdes Mares, e chegando no estúdio da Rádio Verdes Mares, eu vi o Narcélio Lima Verde fazendo o programa. Que coisa maravilhosa, aquilo para mim sai. Né? Aí desde aquele dia eu passei a ser fã do próprio, né? E, meu Deus do céu, será que eu ainda vou conseguir trabalhar numa grande emissora dessa? Aí vi o operador lá com um crachá. Meu pai, será que um dia eu ainda vou usar um crachá de uma grande emissora? E ele foi generoso até demais. Muito bom. Você foi bater na Rádio Globo do Rio de Janeiro, né? Incrível, né, Narcélio? O ser humano que quando tem fé em Deus e procura, né, o trabalho honesto, trabalhar honesto, né, ele consegue. Eu trabalhei em quase todas, mas eu destaco a Verdes Mares, a Rádio Povo e a Rádio Assunção, porque elas foram importantes na minha vida, me deram muito prestígio, me deram muita popularidade, e isso aconteceu na Verdes Mares, quando eu fiz aquele programa nos bairros, com o Tertuliano Siqueira, nesse tempo eu dirigia a Rádio Verdes Mares, que ia todos os sábados aos bairros de Fortaleza, hoje em dia fazem, mas nunca ninguém disse. Esse programa começou em 1980 e foi inventado por Narcélio Lima Verde, Tertuliano Siqueira, Astrolábio Queiroz, Monseto Barbosa e Edilmar Noruns. E eu tive uma honra muito grande que, na época, o dono da emissora, Edson Queiroz, entrava em contato para parabenizar todos os sábados, quando eu fazia o programa. Quando eu retornava, ele já estava lá, antes telefonava e já estava lá para dizer que o programa tinha sido muito bom, e para mim era uma honra muito grande. Eu estive em outras emissoras, estive com Demócrito Duma, uma figura que gostava e entendia de rádio. Eu estive rapidamente na Rádio Cidade, do Miguel Dias. Estive na Rádio Irapuru com o Zé Pessoa de Araújo, também uma excelente pessoa. E a minha vida de radialistas, completados agora em fevereiro, 63 anos, é uma vida de dedicação ao rádio. Eu acho que o rádio é o maior veículo de comunicação que existe. E eu digo para Oliveira, para você também, e para todas as pessoas que nos escutam neste momento. Digo isso também para o Moés Loyola, que hoje é prefeito de Campos Sales, repito, aprovado pelo mais de 90% dos campos-salenses. Eu digo, quem ama o que faz, faz bem. Nós fazemos bem. Eu, você, Pajeú, Oliveira Filho e tantos outros radialistas que nos escutam nesse instante. Fazemos com amor. Bem rapidinho aqui, Oliveira. Eu estive em Campos Sales lá, nas festividades lá da emancipação política. Campos Sales, 118 anos, né, de emancipação política. E eu tive o prazer lá de chegar lá na casa do Moés e tal, uma das vezes, encontrar o nosso querido deputado Zezinho Albuquerque, presidente da Assembleia Legislativa grande figura do estado do Ceará.
E por incrível que pareça, né? Eu, pá, filmadora ligada, aquele negócio todo e tal. E ele falou que eu via o programa Histórias do Rádio e legal, falamos em você e tal, obrigado, Oliveira né? Filho e tal. Eu peguei lá, inclusive, a filmadora estava comigo lá, eu gravei isso aqui, o Narcélio, ele inclusive mandando um abraço para ti aqui, eu vou colocar aqui, ó, bem rapidinho. Eu queria também deixar uma mensagem para todos que fazem o programa do rádio. Pajeú e Oliveira Filho, homenagear essas pessoas que trabalharam muito para divulgar a todos nós e a tudo que acontecia no Estado através das emissoras de rádio. E gostaria de dizer da satisfação de Narcélio Lima Verde também fazer parte disso, que eu, como presidente da Assembleia Legislativa, presidente do Poder Legislativo, tenho lá todo dia, na nossa querida FM Assembleia, o programa Narcélio Lima Verde, que é um dos mais ouvidos no estado do Ceará. Então, dizer da nossa satisfação de poder também deixar essa mensagem para todos que fazem esse projeto maravilhoso. Eu posso dizer alguma coisa sobre o Tado Zezinho Albuquerque? Pode ficar à vontade. Eu creio que as pessoas que ouvem Legal, né? souberam, principalmente as pessoas que entram em Facebook, entram na internet. Eu, há 3 anos atrás, eu enfrentei um problema muito sério. Eu tive um linfoma inguinal. Eu participei de tratamentos com quimioterapia. Inclusive, eu posso até mostrar para vocês um cateter que eu ainda tenho aqui, porque ainda hoje em dia eu faço uma revisão agora de 4 em 4 meses e tenho uma limpeza no catéter. Pois bem, quem era o assessor direto do presidente Zezinho era Adriano Muniz, hoje é o Hilo Santiago Júnior. O Adriano, um grande amigo, que eu estive com ele em outra emissora. Então, um dia, chegam na minha casa Adriano e o presidente Zezinho, no meu apartamento aqui próximo. Então, ele veio a mim e conversou, no final disse, onde é que você quer se tratar? Nos Estados Unidos, em São Paulo? Poxa, legal. Mas eu respondi, eu acho que ele gostou também da resposta. Não, senhor, eu quero me tratar em Fortaleza mesmo, porque eu me tratando aqui, eu trabalho todo dia na minha emissora, que é a Rádio FM Assembleia. A sua emissora, presidente. Então, ele ficou satisfeito. Eu não fui para os Estados Unidos, nem fui para São Paulo, fiquei bom e continuo trabalhando e gostaria também de fazer o registro. Eu trabalho numa emissora séria, uma emissora institucional, mas é uma emissora que vale a pena ser ouvida pela maneira como é administrada pela Fátima Abreu, pelo Ronaldo César, que é o coordenador. Nosso amigo. Eu acho que o rádio ele precisa ter respeito ao seu ouvinte. É um rádio que a Rádio FM Assembleia faz, a Rádio Assunção faz, outras emissoras fazem também. Eu não gostaria de citar todas, porque eu cometeria um grave erro, porque tem umas que não merecem ser citadas neste programa, que tem uma penetração, audiência tão grande. Eu mesmo ouvi quando Júlio Salles estava aqui conversando com vocês, e fiquei impressionado pela história dele em Belém do Pará, que eu me lembrava dele, do Júlio, só do garoto do placar. Atenção, garoto do placar. Eu me lembro quando ele fazia isso e teve uma repercussão Júlio, né? muito grande em Fortaleza, no Ceará. Ô Narcélio, você começou primeiro que eu me recordo que eu ia lá na Ceará Rádio Clube, no tempo a Ceará Rádio Clube. Há radialistas hoje que nunca conseguiram entrar na Ceará Rádio Clube naquela época, né? Era difícil, não era fácil não, era um concurso. Era concurso e tal. Você já estava lá, com um locutor já consagrado, Narcélio, me arranja aí uns textos para eu treinar em casa, você lembra? Lembro sim. Qual foi o melhor tempo? Oliveira é uma das vozes mais bonitas e continua sendo do rádio cearense em todos os tempos. É verdade. Oliveira é um galã de novela, Oliveira era um apresentador de sucesso e, acima de tudo, é amigo, é um grande amigo meu. Muito obrigado. Nós somos praticamente da mesma família. Eu penso, Oliveira, eu entrei na Ceará Rádio Clube em 1954, no dia 1º de fevereiro, apresentando com Augusto Borges o programa Sequência Matinal, às 8 horas da manhã. Depois eu me enveredei pelo noticiário. A primeira notícia que eu divulguei foi eu ia chegando na Ceará Rádio Clube no dia 24 de agosto, este mês, e o telegrafista, nesse tempo era um telegrafista que recebia as notícias
na linguagem Morse. Telegramas que a gente chamava, os telegramas do horário. Era os telegramas, vinham os telegramas. Então ele me mostrou, Lima Verde, o que é que você acha disso aqui? Eu tomei foi um susto. O presidente Getúlio Vargas acaba de se suicidar no Palácio Guanabara, no Palácio do Catete. Aí então eu peguei, peraí, ele deu a notícia. Eu fui, foi uma notícia que eu divulguei com muita emoção, mas aconteceu o seguinte, a emoção maior, porque meu pai tinha uma grande admiração por Zé Lima Vargas, Verde, ele falava muito... Grandes locutores do Ceará. Meu pai era um homem de rádio também, e é bom que eu diga que ele não teve nenhuma interferência para eu ser de rádio. Ele não sabia nem que eu estava tentando ser um locutor de rádio. Eu me submeti a um concurso na Ceará Rádio Clube, fiquei em 3º lugar. Em primeiro lugar foi Eduardo Fernandes, pai do Yu Nogueira, que trabalhou na Rádio Iracema, trabalhou também na Ceará Rádio Clube, trabalhou em outras emissoras. E o segundo foi Juarez, não o Juarez Silveira, que faleceu há pouco. Um outro Juarez, doutor Juarez, que formou-se depois em medicina. Porque aí aconteceu o seguinte, o Paulo Cabral, que era o dirigente maior, o doutor Eduardo Campos também, os 2 grandes dirigentes, o doutor Paulo já era prefeito de Fortaleza, disseram, do dia que se alguém desistir, você vai ser chamado de uma vez. Pois só a conta, o Juarez foi para o Rio de Janeiro e eu fui chamado para ser o apresentador desse programa com Augusto Borges, às 8 horas da manhã, sequência matinal. Depois dessa notícia do Getúlio Vargas, uma triste notícia, eu também ingressei no rádio jornalismo, passei a ser locutor de notícias. Quando fui para Dragão do Mar, era locutor de O Mundo em Marcha, e assim por diante. Depois, quando eu retornei a Verdes Mares, eu fui para Verdes Mares em 70. Estou tumultuando muito, mas é bom, né? Não, fica à vontade. Verdes Mares. Eu fui para lá em 1970, convidado pelo Edson Queiroz. Eu já estava de volta a Ceará Rádio Clube, de volta da Dragão do Mar, porque eu pude voltar para o rádio, porque o doutor Manelito Eduardo, doutor Eduardo Canto, me deu um atestado dizendo que eu não era comunista. Esse atestado eu tenho em casa num quadro. Então eu voltei para a Ceará Rádio Clube, mas quando foi em 1970, convidado pelo Edson e pelo Astrolab, Edson Queiroz e Astrolab Queiroz, eu ingressei na Verdes Mares, época em que foi inaugurada a TV Verdes Mares, Canal 10, televisão para o povo como o povo gosta, era assim que a gente dizia, e o rádio também. Eu estive durante muitos anos, até 1900, eu passei 17 anos na Verdes Mares, mas houve uma interrupção. Eu estive na Rádio Cidade, levado pelo o Miguel Dias e o Zé Pessoa, que na época houve uma união deles, depois foi que se separaram. E eu fui para a Rádio Cidade. Demorei pouco, retornei para Verdes Mares, foi quando eu lancei o programa que eu falei há pouco, que ia em todos os bairros de Fortaleza, aos sábados, levando utilidade pública, emissão de documentos, emissão de carteira de reservista, CPF, e no fim um grande show musical. Por isso, eu ganhei uma notoriedade tão grande que fui convidado pelo Paz de Andrade para ser candidato a vice-prefeito de Fortaleza. Teve uma votação extraordinária. Nós no sábado, ganhamos a eleição no sábado, em pensamento, porque no domingo quem ganhou foi Maria Luísa Fontinelli. Eu peguei a corda, me candidatei a deputado estadual, fui o deputado mais votado em Fortaleza e no Ceará com quase 40 mil votos. Na época eram muitos votos, porque em 1985 fui deputado durante 4 anos, mas não deu certo como deputado, porque eu não obedeci às determinações dos donos do partido pelo qual fui eleito, que foi o PMDB. Depois eu passei para o PDT. E o governador então, doutor Tasso de Ressati, ele para mim foi um grande governador, mas ele nos tratava muito mal. Ô Nacélio, qual a época do rádio que você pode, eu tenho saudade daquela época e daqueles colegas de então? Você poderia aí relembrar? Tenho saudade de João Ramos, Mozart Marinho, Cândido Colares, Aderson Braz, Neide Maia, tanta gente, Albuquerque Pereira, Antônio de Almeida, Jaime Rodrigues, um grande nome do rádio. Esportivo, né? Locutor esportivo. E outros mais. Quem era que eu poderia citar aqui? Citar os operadores, Zé Fernandes, Manuel Simões,
o Gerson Cândido. Mena Barreto. Faltou falar, do grande Mena Barreto, o Petisco. Mas o Mena Barreto trabalhou na Ceará Rádio Clube naquela época? Não, foi aqui que eu me encontrei com ele, mas ele era meu vizinho, na rua Clarinho Queiroz. Faltou falar no Wilson Machado. Wilson Machado. Oh, meu Deus, o Wilson. Wilson Machado. O Wilson me telefonava de domingo, eu ia para a rádio com ele, ele telefonava para um restaurante, chegava a cerveja. Ele tomava uma cerveja quando tirar gosto, enquanto ele fazia programa, eu ficava tomando a cerveja, aguardando que ele terminasse para a gente continuar. O Wilson foi um grande nome do rádio e um grande companheiro. Mas o momento mais legal para a gente foi no Pajeú, da Ceará Rádio Clube, ou antes? Eu tive vários momentos importantes. Na Ceará Rádio Clube foi muito importante. Na Dragão do Mar foi importantíssimo. A Ceará Rádio Clube, porque a Ceará Rádio Clube saiu e foi para o Pajeú, era no Diogo. Você alcançou o Diogo? Não, Diogo não. Diogo só meu pai. Nunca alcancei o Diogo, não. Eu cheguei em um programa de auditório lá, que era apresentado no 8º andar. E ia com o meu pai, ele nos levava, eu, minha irmã, Reine e o Paulo, aí nem havia nascido ainda o Paulo, meu irmão mais jovem, mais novo. Agora, o importante para mim também foi o contato que eu tive com o Ivan Lima, grande apresentador. Notícia Ivan Lima, eu conto a história de Ivan Lima? Pode ficar à vontade. Eu fui para Recife. Aliás, diga-se também que o Ivan Lima já é falecido, né? Parece que ele foi uma batida de carro, né? Lá em Pernambuco. Foi, né? foi em Pernambuco, eu não sei. Parece como que ele teve foi. um problema de coração e morreu ao bater com um carro Oliveira. Eu e Oliveira estivemos cotados para trabalhar no Rádio Jornal do Comércio e eu fui para lá, trabalhei no rádio e na televisão. Mas foi o seguinte, um dia eu cheguei em Recife e soube que o Ivan estava na Rádio Olinda, que era ali na Guararapes. Então eu fui até a Rádio Olinda. Quando eu cheguei no Vida, assim como aqui tem um Vida aqui, ele me viu, ele sentado, apresentando o programa, aí me chamou. Quando eu cheguei, ia entrando a cara aqui no noticiário, ele me entregou o noticiário. Aí eu li o noticiário. Quando eu terminei, chegou o diretor da rádio. Ivan, o que é isso? Eu disse, não, esse aqui é um companheiro do Ceará, que está aqui cotado para ir para outra emissora. Ele disse, por que é que não vem para nós? Eu queria que ele trabalhasse conosco aqui. Mas eu acabei passando 1 mês, 2 meses no Rádio, Televisão, Jornal do Comércio, apresentei Jornal da Televisão, apresentava o noticiário do rádio, mas o cearencismo me aperreou e eu retornei para Fortaleza, para a Ceará de Clube. Foi na época aí o Oliveira também, lá, né? No tempo do Zé Auriz, né? Zé Auriz, grande amigo que lutou para que nós ficássemos no Jornal do Comércio. E lá foi que eu fiz o Jerônimo, lá no Jornal do Comércio. E cheguei até a apresentar o Repórter S também. Isso também. Porque naquela época o Repórter S era alô, Repórter S, alô. Eu aqui fui cotado também você, para o Repórter S aqui em você Fortaleza. Você foi primeiro. Foi quando se acabou a Macanérico. Exatamente. A empresa que produzia o Repórter S. Mas em qual o momento aí eu queria que você dissesse aqui o momento mais feliz que você teve no rádio? Porque eu tive o meu, você deve ter tido o seu. Você rádio, sente saudade. Tanta coisa que eu tenho muitas lembranças, né? Você é um pouco menos tempo. Eu tenho 63 anos de rádio. Eu tenho muita coisa. Tenho rádio aqui, tem esse rádio de Recife, que foi importante para mim, embora por pouco tempo. Essa possibilidade de fazer o Repórter S, o Ayrton Rocha era da Macan Erickson, me lembro, que era a empresa que patrocinava o Repórter S. Para mim foi no Pajeú, Edifício Pajeú. Edifício Pajeú, eram os programas de auditório. Um dia que nós começamos o programa, porque chegaria uma Miss Brasil, Ieda Maria Vargas, estava tudo certo, nada dela chegar, e eu já estava preocupado, o povo já reclamando, até que o programa ia até às 5 horas, o programa foi prorrogado, ela chegou às 5h30 da tarde, e foi um grande programa, foi muito aplauso. Mas teve aí, Nacelle, não sei se você vai lembrar, eu ainda não trabalhava no rádio, você chegou primeiro lá, né? E você... Havia o Partido Vermelho, o Partido em Vermelho, e você fez a Diana. Sim! Foi a época que o pastoreio, todo mundo, era eu, Adesso Braz, João Ramos, todo mundo, menos Moza Marim, que era muito fechadão, né? E você fazia a Diana, né, Foi, fiz todo esse negócio. Rapaz, era um negócio impagável. Era no Divertimento em Sequência. O pastoril dos bonitões, diziam. Pastoril dos bonitões. Porque nesse tempo eram logo todos
brotinhos. Você já imaginou, rapaz, um Nacélio, né, que essa figura máscara, aparecer com traje de uma sainha justa, né? Saia bem curtinha, né? Foi um sucesso. Nacélio, eu tenho aqui eu sou fã desse cara aqui que vai falar. Eu sou Alberto Rangel e quero parabenizar Narcélio Lima Verde por estar no Histórias do Rádio. Narcélio, sou seu fã. Rapaz, eu não vi mais o Rangel, rapaz. Alberto Rangel, sou seu fã. Não é? Não Que nome Alberto. importante. Onde é que ele está Onde é que agora? ele está? Ele tá na Tempo FM, né? Sim. E aqui na nossa querida Rádio Assunção. Eu não... Com Carlos Silva, inclusive Sim. com o nosso querido com Ronaldo César. Duas vozes. Um vozeirão, Duas vozes que eu acho, sabe, Ronaldo fora do normal. Mas eu Dois queria dizer grandes amigos. outra qualidade do Ronaldo. Ronaldo é a alma da Rádio FM Assembleia. A Fátima é uma administradora inteligente, uma jornalista dele, também, né? mas a esposa dele, o Ronaldo, rapaz, ele mexe. O que você faz também? Ele mexe em tudo, em computador. Conhece. A programação musical da Rádio FM Assembleia é feita por ele. A programação musical, poucas emissoras de rádio têm a programação musical que a Rádio FM tudo gravado ali, Assembleia não, Luciano? É gravado? É gravado. ela é computadorizada. Inclusive, eu passei muito tempo fazendo comercial, né? Da Padre Cícero, a Autopeças Padre Cícero, com o Ronaldo César. Até hoje ele ainda faz, né? Então é o seguinte, a trilha do texto, quem escolhia era o Ronaldo César. Ele é especialista em música, entende de toda espécie de música. Ele é muito bom. Mano Banho é um grande amigo que eu tenho lá na Rádio FM Assembleia. Mas deixa eu dizer uma emoção que eu tive na primeira vez que falei no rádio, talvez seja aquilo que o Oliveira insistiu aqui para eu dizer. Quando eu voltei para casa, no primeiro dia que eu falei no rádio, a minha mãe já estava... Você sabe que é postigo, se lembra, Oliveira? Com a janelinha que tinha nas casas, na porta. Sabe o que foi que ela disse quando eu ia entrando em casa? Você é melhor do que todos aqueles de lá. Rapaz, eu disse, minha mãe, pelo amor de Deus, não digo negócio. Eu estava com o João Ramos, com o Mozart Marinho, com o Aderson Braz, com o Augusto Borges, com a Neide Maia, Albuquerque Pereira, Antônio de Almeida, nomes da maior expressão, Wilson Machado. Não diga mais isso, pelo amor de Deus. Foi uma emoção que eu tive, minha mãe, porque mãe é mãe, né? Mãe é mãe. Para a mãe, o filho é espetacular. Com certeza. Não é? Com certeza, o Nacélio. Nacélio, eu quero mandar um abraço aqui para o nosso querido Luciano Portela, que se inscreveu no canal Carlos Pajeú. Nacélio, é incrível. Eu tive a criatividade com o Oliveira Filho de iniciar esse programa, né? Fazer um pouquinho diferente que a gente faz, tal. É um pouquinho trabalhoso, mas vale a pena. Quando a pessoa faz a coisa com amor, né? Isso, faz bem. Ele se supera e Deus dá uma força. Eu faço com amor. Rapaz, incrível, o Júlio Salles, pronto, o Júlio Eu acompanhei o Júlio Salles, eu achei importantíssimo o depoimento. Você acompanhou através do YouTube, foi? Não, no seu programa. Ao vivo, Eu tentei telefonar, disse, não deve ser gravado. Não adianta nem eu telefonar para lá. Realmente. Com uma hora dessa, era de madrugada. E na sério, o Júlio Salles, o Júlio é muito querido, né? E você sabe que cearense existe em toda parte do planeta. E eu coloco o meu telefone, WhatsApp e tal, e e-mail no Histórias do Rádio. Eu tenho WhatsApp também. Legal. Esse mesmo o teu telefone? Legal, maravilha. Então é o seguinte, olha, o que eu recebo, pessoal, de e-mail, WhatsApp e tal, recadinhos, parabenizando porque aquele pessoal que mora em São Paulo, né, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, que, né... Você recebe? Receba, o pessoal vê o Júlio Salles, né, pela internet, né? É o que me preocupa. O Júlio está bem, Pajeú, coisa maravilhosa. Pajeú, o que me preocupa essa história de que a Rádio FM vai ser... Migrar. A Rádio AM vai migrar para a FM. Eu acho que a FM tem um som espetacular. Concordo. O rádio tem a radiação. Tem uma penetração muito grande. A gente ouve onde é que esteja, enquanto outros nem chegam nem perto da gente. Então, eu fico preocupado porque quando a gente fala na Rádio Assunção 620, muita gente está nos ouvindo neste mundo todo. Com certeza. A frequência é privilegiada também. Inclusive, eu tive aqui
tivemos aqui o nosso querido Sérgio Pinheiro. E o Sérgio Pinheiro outro nome importante do rádio. Definiu bem rapidinho, com poucas palavras, né? Ele veio aqui, eu recebi ele com o nosso querido Oliveira Filho. Vai ser o próximo programa, pronto. Próximo programa, se eu não me engano, é o programa de número 12, Ferreira Aragão 13, e o nosso querido Nacélio Lima 14, Verde, né? 14. Então é o seguinte, eu falando que não concordo com a migração, pessoal, já falei 1000 vezes, eu sou fã do rádio AM, né? Já trabalhei em FM, mas eu sou fã do rádio AM. E se rádio acabasse, Nacélio e Oliveira, eu ia fazer qualquer outra coisa, eu ia começar do zero, porque eu não sei fazer nada a não ser rádio. Eu me especializei, quando eu entrei no rádio, não tinha nem curso, né? Eu comecei a trabalhar antes de 78, eu tenho ainda hoje carteira assinada, eu de menor. Se lembra, Nacélio? Carteira de menor. Não, quando eu vejo essa campanha contra menor trabalhar, eu comecei a trabalhar com a carteira de menor. E aí, ó, trabalhava na difusora Rádio Cajazeiras, carteira de menor, assinada, né? Mesmo assim, ó, não perdi nenhum dedo, nenhum braço, não fiquei louco, tô aqui, ó, graças a Deus, contando a história. Inclusive, bem rapidinho aqui, o Nacélio, falando a respeito da migração, eu já falei várias vezes aqui, eu não concordo de maneira alguma. Sérgio Pinheiro definiu muito bem. Migração, coisa de brasileiro. Porque, olha, não entra na minha cabeça, eu não sei que eu seja burro demais para entender uma coisa dessa. Não entra em minha cabeça, nem na cabeça de ninguém, meus amigos. Uma rádio Assunção dessa, você pega 535 quilômetros em Campos Sales, depois das 18 horas. Uma rádio Verdes Mares que pega, poxa, além das fronteiras, divisas, enfim, né? Rádio Cidade, enfim. Com a migração, essa rádio não vai passar de Baturité, vai passar 5 quilômetros. Quer dizer, vai perder essa distância, esses ouvintes. Aí você diz, vou repetir de novo, Pajeú, mas hoje existe o celular. Tudo bem, mas um cidadão de 80 anos, pessoal, não sabe mexer num celular. Ele só sabe ligar aquele rádio. Peraí que eu tenho essa idade e mexo no celular. Peraí, não liga isso não. Eu estou falando do cidadão do campo. Por exemplo, meu pai, Antônio Pajeú, tem 80 anos. Meu pai, o Nacélio, ele já está, né? Ele nunca foi, ele mexer em equipamento, ele tem o terreno lá, a olaria, trabalhava com olaria, telha, esse negócio todo. Então é o seguinte, papai nessa idade, ele só sabe botar ali no potenciômetro, né, do lado esquerdo, ele liga e no mesmo potenciômetro aumenta o volume, né, e diminui, depois desliga. Então um cidadão desse aí, ele não vai querer mexer em celular, porque ele não sabe. O cara que está pescando ali, né, não vai levar o celular para ouvir o Carneiro Portela, esses forrozeiros famosos, né, essas rádios, para a beira do açude lá, porque, poxa, até porque não pega internet. Então é o seguinte, é muito complicado. Então não sou a favor. Mas me diga uma coisa. Aí, bem rapidinho aqui para encerrar, você tem ideia, você pega aqui, Rádio do México. Só o que tem no México, pessoal, AM. Você bota lá, Espanha. Só o que tem, Oliveira, rádio, e existem as FMs e existem as AMs. E outra coisa, eu concordar com isso, jamais. A não ser o seguinte, por exemplo, uma rádio Verdes Mares, que o grupo tem condições, né? Rádio Globo. Se você transmitir nas duas, aí eu concordo. A Rádio Povo está assim, né? Hoje né? em dia, né? Aí eu concordo. Mas um canal só, como aqui a nossa querida Rádio Assunção, só tem um canal. A migrar para a FM, eu não concordo de maneira alguma. Uma coisa que quer saber o seguinte, mas não vai para todo mundo através do YouTube? Uma americana me telefonou, ela ouviu não sei onde, olha, não diga YouTube não, diga YouTube. YouTube, viu, Marcelo? Jamais você fala YouTube. YouTube. Falar em YouTube, você falou aí na Fortaleza Antiga, e na Célia eu sinto uma saudade. E quando passa ali no centro, porque eu amo isso aqui, eu sou paraibano, eu amo essa cidade. Mamãe
ensinou esse bonitão aqui, né? A gostar, amar Fortaleza. Então é o seguinte, mamãe, ela pegava o trem em Cajazeiras, Paraíba, Nacélio. Sim. Pensei uma viagem maravilhosa, né? Oliveira, a gente vinha naquele trem, tchucu, descia aí no caminho, né? O restaurante, né? Aqueles sanfoneiros, aquelas coisas tradicionais, aquelas mulheres dançando, a paisagem, tudo bonitinho, né? Aí chegava aqui bem 7 horas da manhã, 7h30, descia aqui, né? Porque nascer eles acabam com uma coisa tão boa, com as tradições, as coisas assim, muda assim um negócio assim, sabe, de repente, com essa migração aí que não existe. As pessoas mudam assim para o pior, né, Nascer? Tirar o trem, meu Deus do céu, é uma tradição, né? Eu fiz muitas viagens de trem até Pacatuba, meio aqui pertinho. Pacatuba. Bem pertinho, para comer banana seca, e no caminho em Banana Maracanaú seca. tinha pão de ló. Eu fiz muitas essas viagens de fim de semana, tinha uma tia que morava lá em Pacatuba, nós íamos daqui de Fortaleza, pegávamos o trem na estação central J. Felipe até chegar em Pacatuba, mas parando quilômetro 8, Parangaba, Mundubim, até Maracanaú, depois Munguba, Pacatuba, para tomar um banho nas Andréas, que era um banho no pé da serra de Pacatuba. A serra... Aratanha, né? Aratanha, exatamente. Bom, tá vendo que a memória está melhor do que a minha? Mas eu vou te dizer uma coisa. Eu penso que o nosso rádio tem caído muito de qualidade. Há muitas pessoas que compram horários competentes, mas há pessoas que compram horários que não têm competência, que não deveriam falar numa emissora de rádio que penetra nesses lares todinhos de Fortaleza, Ceará e muitas vezes de outros estados e até do mundo. Eu acho que é um desrespeito ao ouvinte quando uma pessoa diz determinadas coisas no rádio. Eu penso assim, respeito Concordo. Quem faz de maneira diferente, mas me julgo com o direito de dar uma opinião em referência ao nosso rádio atualmente. Antes da sua presença aqui, eu estava ali aguardando aqui nas dependências da Rádio Assunção, eu estava comentando, falando com o Oliveira Filho, conversando sobre isso. Locutores que simplesmente, rapaz, você está tomando um café da manhã ao lado da sua esposa, ao lado de um amigo, de repente um padre, né? Ao lado da sua filha. Aí tá com o radinho ligado ali, o cara simplesmente abre a boca, chama um palavrão. Coisa ridícula, rapaz. Não é do nosso tempo. Não é do nosso tempo isso aí, o Nacélio e Oliveira. Deixa eu fazer uma citação sobre um programa que nós estamos de frente. O programa do Chico Rocha. Eu, em casa, estava ouvindo o Chico Rocha, ele trazendo um noticiário dos jornais de todo o Brasil, das principais capitais brasileiras, jornais daqui, mais o Folha de São Paulo, o Estadão e outros. Então, isso aqui é uma rádio útil, um rádio que orienta o ouvinte, um rádio que respeita o ouvinte. O tipo de rádio que eu gosto é esse rádio de entrevistas, como faz o Fernando Maia, Louro Maia, Tinolando aqui, rádio notícias, como faz o Carlos Silva com o Ronaldo César e diz o nome do outro que é muito bom. Alberto Rangel. Alberto Rangel, já trabalhamos juntos, se eu não me engano, por aqui. Eu acho importante isso, que o rádio respeite para ser respeitado. Eu mando um abraço aqui bem rapidinho para o Francisco Rodrigues também. Ele é seu fã, Oliveira Filho. Obrigado. Eu falei, inclusive, que ia receber o Nacélio Lima Verde. Rapaz, maravilha. Ficou muito satisfeito. Francisco Rodrigues mora no bairro Nossa Senhora das Graças, correto? O Nacélio. Assim, e o Walter também, que lá no Pirambu, ele diz, olha, diga que eu sou do Pirambu, porque o Pirambu hoje é um bairro muito não é mais Pirambu, é Nossa Senhora das Graças. O Walter, Nossa Senhora das Graças. Um abraço, hein? Ô Nacélio, falando a respeito aí do locutor que simplesmente abre, né, a boca e chama palavrão, não é do nosso tempo. Nacélio, me diga uma coisa aqui bem rapidinho, o que está acontecendo com o ser humano? Que eu acho o seguinte, pessoal, meu pai sempre me ensinou o seguinte: polícia tem que ser respeitada, não é verdade? Sim. Senhor Antônio Pajeú, tal, olha, isso aqui, ó,
Eu levava aquelas palmatórias, pá, inclusive no colégio. Olha, mas para aprender a ser gente. Olha, o Nacélio, o professor, gente, tem que ser respeitado, não é verdade? Claro, hoje em dia tem que ter segurança em um colégio. Antes, quando no meu tempo, né, era simplesmente um guarda, uma pessoa só para dar informação, né? Na realidade ele fazia os serviços gerais, né? Ele ficava ali para abrir o portão, fechar aquele negócio. Não existia isso no colégio. Hoje em dia, pessoal, tem que ter 2, 3, 4, 5 seguranças, porque senão os professores são agredidos. Você vai em um posto de saúde aí do SUS, tem que ter 4, Oliveira, 5, 6 seguranças, porque a pessoa está atendendo aqui, de repente, não é culpa dela, meu Deus do céu, de repente a internet cai e fica fora do ar, então as pessoas têm que aguardar isso aí. Está entendendo? Outra coisa, a violência, Nacélio. A violência, hoje em dia, Nacélio, final de semana é triste, é pior do que uma guerra. Aí eu pergunto, Nacélio, o que está acontecendo com o ser humano? Essa mesma pergunta eu fiz para o Ferreira Aragão e estou fazendo agora para você e o Oliveira Filho, vocês que acompanharam, né, o Brasil em outro tempo, né, as pessoas viviam totalmente diferente do tempo que o cara chegava de manhã, colocava 1 litro de leite, né? Uma garrafa de leite na sua porta com o pão, e muita gente passava que se você não pegasse aquilo lá, ia ficar o dia todinho. Hoje em dia você não coloca, você é louco. Então é o seguinte, o que foi, Nacélio? Pensaram em tudo. As coisas mudaram, né? O mundo mudou. Pensaram em tudo e não pensaram em dar educação para o povo, Nacélio? Mas, João, existe muita coisa que eu gostaria de dizer aqui agora. Eu fui aluno do Colégio Cearense. No Colégio Cearense, para falar na sala de aula, precisava levantar a mão. Hoje em dia, os estudantes falam mal do professor. E quando o professor chegar, os alunos se levantavam. É verdade. E outras coisas mais. A polícia tem uma função importantíssima, mas principalmente a inteligência da polícia, para saber o que é que vai acontecer. Não esperar que aconteça para tomar uma providência. Eu e minha mulher, sair de sexta-feira para um restaurante, jantar e eu tomar uma cerveja. Mas hoje em dia eu não faço mais isso. Eu compro e bebo uma cerveja em casa e janto em casa mesmo, com receio. Mais seguro. Com receio, é muito mais seguro. Agora, verdade. Eu reconheço... Coisa triste, né? Como é que pode? Reconheço o esforço das autoridades, esse novo secretário que chegou aqui, um homem que é de Polícia Federal. Reconheço o esforço do governador do estado. Mas falta alguma coisa ser feita para acabar com esse medo que nós estamos tendo de Fortaleza, uma cidade que antigamente eu ia a uma festa no Maguari, voltava a pé, eu morava perto da Praça São Sebastião e vinha andando, eu e outro amigo, porque não havia nenhum problema de você passear na cidade, andar na cidade a pé. Hoje em dia, você nem de carro pode mais andar, que é perigoso você ser assaltado e tomar seu carro, e tomar tudo que você tem e ainda insultar. Eu morro de medo de ser assaltado, porque eu não admito que um ladrão me chame de vagabundo, que eu sou um trabalhador. Aí eu vou ter que dizer uma resposta aí. Ô, Nacélio, vamos aqui. Qual é o momento que você sente mais saudade do rádio? Você diz, na rádio tal, pode citar a rádio, que não tem importância. Antigamente, aqui a gente trabalhava numa rádio, não podia citar o nome da outra rádio. Você lembra? Sim, era proibido. Tal. Um tempo teve uma música que era o Irapuru, uma música é um canto, o Irapuru, não tem? Eu me lembro. Era proibido tocar nas rádios, porque lembrava. Ébano, os seus cantores, não sei o quê. Porque lembrava uma emissora de rádio concorrente. Aí eu disse, daqui a pouco não vamos poder mais dizer Verdes Mares Bravios, que tem a Verde Mar. Daqui a pouco a gente pode dizer Iracema, Viz do Lábio de Mel, porque tinha uma rádio Iracema. A gente colocava saudosa maloca, era com a rádio Iracema. Tinha isso. Rapaz, lá na maloca. Deixa eu dizer qual é o momento que eu fico triste da minha vida. É um dia de hoje que está sendo melhorado, amenizado, porque eu não estou trabalhando na minha emissora, na Rádio FM Assembleia. Eu sou um radialista convicto. Se disserem um dia, dizer, pai, você entrevistou o Nacélio, ele acaba de falecer, você soube? Pode ir atrás que o homem morreu de frente ao microfone.
Muito bem. Eu tenho um amor muito grande ao rádio e procuro fazer um rádio de respeito ao ouvinte. Isso é verdade. Porque eu tenho família e aquilo que você falou aqui, Oliveira também, os dois, se eu estiver ouvindo uma emissora de rádio, ouço todas, mesmo as que eu não gosto, para saber o que é que eles estão fazendo. Se eu estiver ouvindo rádio com ofensa, com pornografia, com aquilo que muitas fazem aqui em Fortaleza, e entrar uma neta, a minha mulher, eu desligo o rádio. Desligo eu logo, tenho vergonha de ouvir aquilo na chato, frente de uma pessoa de família, pessoa da minha família. Na sério, é bem rapidinho aqui. Não, fala bem à vontade. rapidinho Você aqui. é o técnico, olha rapaz. só, Você que manda. Por exemplo, nós estamos aqui, nós 3 amigos, né? Vai ser 3 dias, 3 noites, igual a história de Nacélio Lima Franco, Verde, Pajeú e Oliveira Filho. Nós estamos aqui em roda de amigos, tá? Conversando, jogando conversa fora, contando piada. Aí, de repente, chega a esposa do Nacélio Lima Verde. O papo já mudou, gente. Não é verdade? De repente, pô, a gente tá aqui, chega uma filha do Oliveira Filho, o papo já mudou. Então, as pessoas perderam, sabe, esse sentimento, esse respeito. Mas a perguntazinha... Na televisão, o cara está sendo entrevistado. Você te responde de um palavrão que eu não tenho coragem nem de dizer aqui ao microfone. Um palavrão. E as novelas na televisão? Falta de educação, rapaz. Tá ao lado da sua Tudo filha, se o cara tá resume, pensando ali, na falta de educação. dando não é? trato. Vendo a hora rolar um Agora eu quero dizer, LOVE. eu não sou vestal, eu não sou dono da verdade, não. O que eu sinto é que é um desrespeito à maneira como se faz determinado tipo de rádio e determinadas novelas. É isso aí. Ô, Nacélio, um caos assim que marcou a sua vida. Rapaz, isso não deveria ter acontecido, mas aconteceu comigo. Um caos assim do rádio, o operador, pode ser qualquer assim, um que você escolher assim, que marcou realmente. Rapaz, meu Deus do céu, isso aconteceu e foi comigo. Uma vez por culpa minha, eu cheguei atrasado. A única vez que eu cheguei atrasado para trabalhar numa emissora de rádio, eu não digo qual foi, para não aparecerem nomes. Então, por causa disso, eu cheguei atrasado 5 minutos, recebi uma advertência. Para mim foi a maior ofensa que eu já recebi na minha vida, porque eu sempre pautei minha vida em ser pontual, em chegar um pouco antes da hora para saber o que é que eu vou fazer. Eu acordo às 4h30 da manhã, entro na internet, leio o jornal O Estado, Diário Nordeste, O Povo, leio a Folha de São Paulo, o Estadão de São Paulo, para saber como é que eu vou me portar quando chegar na minha emissora, hoje em dia, uma emissora institucional. E uma outra coisa também que acontece na minha vida de radialista, eu penso que você tem que estar por dentro de tudo que acontece, que você não deve receber uma pessoa para acusar uma outra se você não vai ter condições de oferecer o direito e resposta ao ofendido. Isso acontece muito em Fortaleza, em algumas emissoras. A pessoa acusa, fala mal de determinadas autoridades, mas essa autoridade não tem acesso para dizer, olha, isso aí não existe. E ultimamente no Brasil todo mundo é ladrão e faltam provar, não há provas dessas desonestidades. Algumas existem, essas provas, mas outros não, e a pessoa passa por desonesto, porque a pior notícia que existe é a notícia ruim. Ela corre célere, enquanto a boa notícia é mais vagarosa. É isso aí. Para encerrar aqui, o Oliveira e Nacélio, nosso querido Nacélio Lima Verde, a respeito, né, do que estávamos falando aqui, o ser humano, não todos, né, mas tem muita gente, pessoal, que perdeu a vergonha. Perdeu a vergonha. Eu vejo nego aqui, ó, entra nesse camburão, a imprensa em cima, o cara tal. Simplesmente ele é solto e vai, cara lisa, né? Meu pai chamava isso de cara lisa. Para ele praticamente não aconteceu nada. Eu vou contar um fato aqui. Lá em Cajazeiras, na Paraíba, eu era um menino velho, eu batia tijolo para meu pai, correto? Aquele tijolo, não esse tijolo de buraquinho, era aquela grade, né? De 3 tijolos e tal.
Então é o seguinte, eu morava na Rua das Capoeiras, lá em Cajazeiras, e tinha um cidadão, que eu não vou citar o nome dele aqui, que ele gostava de ouvir muito Genival Santos, né? Então eu passei até a gostar do Genival Santos, né? Eu não trabalhava em de rádio, tá? Aquele negócio todo. Ele gostava muito daquela música Maria Garrafa, né? Bem conhecida e tal. Então ele botava lá na vitrola, né? Aquela bicha lá que você programava 4, 5 LPs, né? Você lembra, Marcelo? Me lembro, sim. Aí tocava um, descia o outro, já automaticamente já começava a tocar. Então é o seguinte, uma das vezes, o nosso querido amigo exagerou na bebida. Ele trabalhava em um carro, né? Transportando terra, em uma caçamba, né? As construções, fazendo estrada, né? Ele era motorista das caçambas lá e tal. E ele exagerou na bebida e mexeu com o vizinho, e o vizinho chamou a polícia. A polícia foi lá e simplesmente recolheu ele, né? Levou lá ele no sábado e soltou na segunda-feira, né? Ficou isolado lá e tal. E na segunda-feira esse cidadão foi solto. Mamãe chegou e viu ele vendendo a casa. Aí mamãe, a dona Lindalva, chegou para ele e disse: meu amigo, por que você está vendendo sua casa? Dona Lindalva, a senhora acha que eu vou ter cara de, depois do que aconteceu, entrar no carro da polícia, ser preso e ficar morando nessa mesma rua, dona Lindalva? Eu vou comprar uma casa em Cachoeira dos Índios, porque pelo menos lá as pessoas não sabem o que aconteceu aqui. Para você ter ideia, o homem da antiga. Pai, quando tem vergonha, tem mesmo. É, né? Verdade. Né? Hoje o cara vai preso. Não sei o que, não, nada aconteceu, tchau e benção. Né? E realmente acontece muito isto ultimamente. Você vê um cara ser preso por um crime bárbaro. E daqui a um tempo, ele, com um bom advogado, ele consegue a liberdade. E roubo mesmo, na série. O cara rouba lá. O cara assaltou o banco. É ladrão, rapaz. Banco Central, assaltou de Banco Central. Não foi agora. O alemão? Levou um tiro porque estava tentando fugir. O alemão, né? Coisas que acontecem. É verdade. Lamentável, né? Pessoal, vamos embora, né? Então, muito obrigado. Queremos agradecer ao Nacélio Lima Verde, né? Que é sempre uma atração quando vai aos microfones, não só daqui, como também lá da Assembleia. Qual é o teu horário lá, ô Nacélio? De 7h30 às 9 horas da manhã, de segunda a sexta-feira. E eu sou contra esse negócio de ficar parado no feriado e no domingo, dia santo. Que não esteve me ouvindo, senão pode me escalar, né? Mas eu fui acostumado a trabalhar todos os dias, sábado, domingo, feriado. Nós gostamos de microfone, né, Marcelo? Nós gostamos do trabalho. Marcelo, na realidade, rádio não existe feriado para rádio, né? Não. Eu aprendi assim, né? Tanto faz ser domingo, nosso Júlio Salles mandando um abraço para você. Julinho, grande Julinho. Juju. Quer dizer, domingo, feriado, né? Agora, Nacélio, para encerrar aqui, você lembra do gongo? Me lembro. Então é o seguinte, eu sou do tempo, pessoal, que a sexta-feira santa só tocava música orquestrada. Também. Eu passei a gostar de músicas orquestradas através da Semana Santa, né? Através da difusora Rádio Cajazeiras, que é o seguinte, era música orquestrada. Não tinha como, tá entendendo? Meio-dia colocava Paixão de Cristo, né? Era. Gravada na Rádio Nacional, daqui que transmitia era Irapuru. E tinha emissora que, inclusive, depois das 18 horas, encerrava. Outras, depois da Paixão de Cristo, tirava do ar. Você falou em gongo, eu me lembro, nunca esqueço disso. O cara estava no estádio Presidente Vargas e alô, estúdio, alô. Se estiver me ouvindo, dê um gongo. Se não estiver, dê 2. Pois é, pessoal, abraço. Eu sou também do tempo que um locutor disse, houve um afogamento na praia, o corpo desapareceu. Eles estamos interrompendo as nossas transmissões para anunciar que desapareceu um jovem da sociedade quando tomava banho de mar na praia de Iracema. O corpo não foi encontrado. Nós estamos enviando o nosso voto de pesar para a família enlutada. Daqui a meia hora ele voltou e disse,
Senhoras e senhores, quero avisar que o corpo daquele rapaz que desapareceu na Praia de Iracema foi encontrado. Está de parabéns à família enlutada. Puxa. Pobre de mim. Inclusive tem até uma música aí do Vilamar Damasceno, Pobre de mim, né? É o seguinte, pobre que Deus o tenha. Olha, o Nacélio, pobre de mim, pobre do Pajéuzinho. Eu chegando na difusora Rádio Cajazeiras, né? Na difusora Rádio Cajazeiras, e maioria de primeira viagem, não sabia nem o que era uma rádio, aquele negócio todo, microfone, cabeça de gato, é o novo pendurado ali e tal. Então é o seguinte, pessoal, Pajéu, vem aqui, por favor. Diga, meu querido, tá, vá ali no Josemar de Aquino, agora vá rapidinho, diga ele que me manda, por favor, o martelo de desamassar o disco. Aí, rapaz, inocentemente. Eu disse que era de cera? Não, rotação 78, vinha martelo desamassadíssimo, tá certo. Aí é o seguinte, aí eu cheguei lá, a direção, né, tava presente e tal. Aí eu cheguei, dá licença, Josemar. Tudo bem, pai, eu digo, o Normando Sócrates está pedindo o martelo de desamassadiço. Aí, rapaz, pra quê? Ninguém se aguenta, não. Tem umas 10 pessoas. Realmente eles ficavam assim, meio mas não dá pra desamassar, não dava. Não, Nacélio, e o caso. Rapaz, um programa para eu vender aqui, não sei se queria entrar na publicidade, né? Aí o cara, rapaz, venda a Voz do Brasil, rapaz. Sai aí pra vender a Voz do Eu não noticiário que eu gosto de acompanhar, rapaz, marcou muito. São o quê na série? De 78 até 2017, são quantos anos? É muito tempo. Eu já botei muito. Só vai com a máquina calcular. Aí, inclusive, tem uma historiazinha. Rapaz, eu não coloquei a Voz do Brasil no ar, 19 horas fiquei tocando forró. Porque é o seguinte, se você, antes não tinha, né, chegava pela linha. Hoje em dia você tem internet, tem, né, várias opções aí, chegava pela linha. Então é o seguinte, nesse dia não tinha o som da Rádio Tabajara de João Pessoa, não chegou, né? Para a difusora Rádio Cajazeiras, e não tinha como eu colocar a Voz do Brasil no ar. Aí eu fiquei tocando música. Tocando música, e não pode, né? Não, é proibido, a pessoa está multada. Aí, meu amigo, o Mozart ligou e disse, olha, vai embora, não piso mais aqui não. Como é que você, rapaz, fica tocando música no horário da Voz do Brasil? Eu toquei uns 10 minutos de música. Aí, rapaz, foi minha primeira desilusão. Chorando, eu disse, me lembro como hoje, meu Deus do céu. Na difusora Rádio Cajazeiras, chorando. Cheguei em casa, mamãe, perguntou o que foi. Aí pronto. Aí no outro dia, lá vai a mãe. Seu Mozart, pelo amor de Deus, dê mais uma chance ao Bertinho. Bertinho, ela me chamava de Bertinho. Aí Mozart, tá bom, diga que ele venha conversar comigo. Olha, meu filho, pelo amor de Deus, não faça mais isso. E graças a Deus, seu Mozart de Souza Cis, que Deus o tenha, me ensinou muito. Agradecer a presença do Nacélio, que deixou aí as suas praias, né, Nacélio, para vir aqui. O nosso muito obrigado. E continue sempre em contato com a gente aqui para te levar esse papo, o amigo, e o povo gosta muito de ouvir o Nacélio Lima Verde. Muito obrigado. E o microfone aí é para você dizer alguma coisa. Como todos sabem, eu já trabalhei aqui e foram momentos muito importantes para a minha vida de radialista. Ao lado de tanta gente importante do rádio cearense, eu estive aqui na Rádio Assunção, numa época que ele esteve noutra rua ali na Padlandinha, na rua Doutor Zé Lourenço, se eu não me engano. Aí, no começo da Rádio Assunção, eu estive na Rádio Assunção também. Eu estive aqui, nesse local, estive durante alguns meses, foi muito importante para mim. Eu sou um radialista nato. Meu pai é do rádio, era do rádio, meu irmão Paulo foi. O Paulo hoje em dia é um pequeno comerciante e ele prefere ganhar dinheiro, que radialista é profissão de gente pobre. É verdade. Só agradecer essa oportunidade que eu considero excelente para mim como radialista. Ok, muito obrigado, até outra oportunidade, se Deus quiser. Beleza, Deus seja louvado. Amém. Maravilha, Marcelo. Maravilha. Agora você não sabe o rei, não. Vou gravar. E agora vamos falar de coisa boa? Shopping Quito, o melhor da comida caseira. Venha saborear as nossas delícias.
Carne do Sol, carneiro, camarão alho e óleo, buchada, panelada, sarrabulho, feijoada e peixe assado. Shopping Quito, o melhor do forró pé de serra aos sábados, show com Netinho dos teclados e aos domingos, bingo de bolão a partir das 17 horas com pagode. Shopping Quito, Rua Barbalado 660 Serrinha, Fortaleza, Ceará, Brasil. Telefone 85-98670-4453. WhatsApp, hein, gente? 99833-9559. O Evaneudo e sua equipe receberá você, sua família e amigos de braços abertos.